conversar com Roberto Carlos, que é o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Eu imagino o transtorno para esse motorista, né? Ninguém ficou ferido, graças a Deus, mas ainda foi ameaçado. O casal sobe e ainda diz, quando a gente descer, você vai ver. Foi isso que aconteceu, Roberto? Boa tarde. Boa tarde a todos. Infelizmente, a gente tem acompanhado essa prática que já virou um mau costume, que eu não posso nem dizer que são cidadãos, porque o verdadeiro cidadão sai de casa com o dinheiro de sua passagem, paga a sua passagem, passa na catraca normalmente e cumpre com sua tarefa. Assim como o motorista, ele tem a obrigação de parar. Mas muitas vezes tem pessoas que aparentemente para o motorista é um cidadão igual a esse que eu fiz a narrativa e ele para normalmente quando a gente vê a pessoa não se identifica, porque algumas pessoas que têm o direito de subir como idoso, cadeirante pela porta do meio, o motorista está ali para fazer a sua obrigação, mas ele tem que se identificar. Assim sendo, muitas vezes nessas paradas eles pulam a catraca, né? Fazem o ônibus que vem em movimento, que está no seu destino, parar e de uma forma, ao invés de pagarem, não pulam. E quando o motorista muitas vezes vai simplesmente questionar, até para não ser punido na empresa, né, como evasão de renda, claro, e aí vem essa agressão que desde janeiro para cá nós já estamos aí com mais de 700 ônibus apedrejados. Esse não é o único caso, vários que têm ferido muitas vezes o motorista e os passageiros que estão ali como idosos, mulheres, crianças que estão saindo no dia a dia para ir trabalhar. Roberto, nesse caso em específico, a informação que chegou para a gente é que esse casal queria entrar pela porta de trás, ali do ônibus, enquanto outros passageiros estavam descendo. Pois é, geralmente é o que mais se vê, não é? Aproveitam a oportunidade do desembarque, não se identificam, pelo menos vão ali na frente falar com o motorista. Muitas vezes a gente sabe que existe verdadeiramente situações énias, não é? A parte que não foi o caso desse casal, inclusive acompanhado de uma criança. E aí, pela insatisfação, o que restou foi partir para a agressividade, né? Jogar uma pedra no motorista. Já imaginou? Pega no olho, pega em qualquer parte do corpo dele, onde ele possa até vir a óbito, é claro. Trabalhador, né? É um trabalhador que está ali exercendo sua função no dia a dia, cumprindo com a sua obrigação, e é isso que a gente tem justamente. O sindicato tem um posicionamento da seguinte forma, que eu já instruí a minha diretoria. Nas linhas que acontecerem esse tipo de conduta, não é o veículo que vai ser colocado para a garagem, é a linha por completo, porque a gente já chegou ao ponto de ver os motoristas que depois de muitas vezes desse acontecido, ficam com aquele trauma, não é? O psicológico fica abalado, então não é só simplesmente o fato da pedra, é após isso, e qualquer pessoa, muitas vezes, que está lá na parada como cidadão, para o condutor, ele vai fazer a parte dele sempre. Agora, a gente tem que ter paciência, né? Eles estão ali para ser respeitados, são pais de família, são trabalhadores, e o que a gente está vendo são pessoas misturando as coisas, tratando o operador com violência. Então o sindicato vai se posicionar dessa forma. Deixa eu adicionar a essa conversa Carlos também, para ele explicar direitinho, Carlos, porque o motorista, de certa forma, ainda chegou a ser ameaçado, né? Esse casal não consegue entrar pela porta de trás, entra pela frente e ainda solta uma gracinha. Como é que aconteceu? Exatamente. Foi pela porta da frente, que não deu tempo de entrar por trás, né, e pularam a catraca e disseram, tu vai ver quando a gente descer. Nem pagaram a passagem? Não pagaram. A prova é tanto que eles queriam entrar por trás, né? Não conseguiram, foram pela frente, pularam, entendeu? Até aí o motorista não estava nem preocupado com isso, porque ele já sabe o dia a dia desse pessoal como é, pular a catraca. O motorista vai reclamar, às vezes é até esbofeteado, né? Exatamente, como aconteceu no Barro ontem também. Certo que o motorista, quando foi dar o ponto de retorno, um cidadão, né, tem que dizer isso para a gente não ser condenado, tem que chamar ele dessa forma, danou a tapa na cara do motorista. Ainda teve essa no Barro, meu Deus. Segura essa informação do Barro, deixa eu completar essa do Xambá Príncipe. Eles fizeram a viagem sem pagar a passagem, na descida jogaram a pedra. Positivo, foi dessa forma. Tinha uma criança também com ele? Com eles. Esse motorista, como é que ele ficou? Ficou machucado? Não, machucado ele não ficou, até porque pegou na traseira do ônibus, na última janela do ônibus. Mas tinha passageiro dentro? Graças a Deus não chegou a pegar nos passageiros, mas o motorista ficou bem abalado, foi para a delegacia, a gente deu toda a assistência a ele. O caso foi registrado então na polícia? Com certeza, está lá a ocorrência e vão puxar as imagens para ver se identifica.
Agora veja só a informação que acaba de chegar, Gernan. A gente está falando de um ônibus que saiu aqui do terminal do Xambá com destino ao centro do Recife e foi apedrejado aí por uma mulher. Ela estava acompanhada de um homem, né, e uma criança. Eles não conseguiram entrar pela porta traseira, mas pularam a catraca mesmo assim. Quando desceram, jogaram a pedra no ônibus. Nesse caso, ninguém ficou ferido, mas o sindicato acaba de trazer um outro caso que também aconteceu ontem, só que lá na estação do Barro. E nesse caso, pelo que eu entendi, o motorista chegou a ficar ferido. Como é que aconteceu, Carlos? O motorista foi agredido com uma tapa no rosto, certo? O sindicato conduziu ele para a delegacia, levou para a empresa e, graças a Deus, tiraram ele até da linha, de tão abalado que ele ficou. Mas como é que isso aconteceu? Ele foi agredido por alguém que também estava tentando viajar sem pagar a passagem? Dessa forma. O motorista levantou para dar o ponto de retorno e o mesmo achou que ele iria botar ele para descer. Aí já veio com a ignorância e já foi dando a tapa no rosto dele. Ele só achou? Só achou. Ponto de retorno é o quê? Explica para o pessoal de casa. Ponto de retorno, exemplo, a gente sai daqui de uma linha do Xambá para o centro do Recife. Quando chegar lá, o motorista infelizmente tem que fazer isso, certo? De levantar do seu local, de onde ele está dirigindo, para chegar ali perto da catraca e dar o ponto de retorno. Ele foi aproximar ali o cartão dele naquele validador para dizer que a viagem estava retornando. É uma obrigação do motorista. Então, esse homem achou simplesmente que o motorista ia colocar ele para fora, terminou agredindo o motorista aí da linha Xambá. Veja, 2 casos de violência. A gente até entrou em contato, viu, Gernan, com o Grande Recife Consórcio, e a nossa produção perguntou, de janeiro até agora, quantos casos de violência, vandalismo ou depredação envolvendo os ônibus da região metropolitana. O Grande Recife mandou uma lista, tá? De janeiro até agora, 702 casos de vandalismo ou depredação. Que situação, né, para essa categoria.